Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou Samuel Albuquerque, advogado especialista em direito eleitoral e em direito processual eleitoral. E hoje nós vamos inaugurar esse novo espaço, um espaço que nós estamos criando, voltado aí para trazer temas, trazer informações, discussão de questões e mesmo tirar dúvidas sobre temas do universo do direito eleitoral, o direito eleitoral aí que é bastante complexo, algo bem diferente aí do dia a dia, do universo jurídico brasileiro, enfim, de 2 em 2 anos é que nós acordamos para o direito eleitoral, sendo que durante toda a nossa vida cívica o direito eleitoral ele está lá presente, ele faz parte e ele realmente tem uma importância enorme para a nossa democracia. E nesse primeiro vídeo nós vamos tratar da emenda constitucional número 107 de 2020, a emenda constitucional que alterou a data das eleições. Mas ela não apenas alterou a data das eleições em si, mas vários outros eventos do calendário eleitoral e nós vamos ver aqui quais foram eles, e vamos tentar trazer aqui a emenda, artigo por artigo, inciso por inciso, trazendo aí aquelas informações de forma simples, objetiva, sem juridiquês, para que você possa compreender aí tudo que o Congresso Nacional decidiu em face da pandemia de Covid-19. Então, sem muita enrolação, vamos transicionar aqui a tela e vamos analisar aqui a emenda constitucional número 107. Ela adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos. Então, vamos voltar aqui já para deixar isso bem claro aqui para você. A emenda constitucional ela não altera apenas a data das eleições, mas ela altera vários outros prazos que são extremamente importantes para a eleição, e que, por conta da pandemia, por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, eles foram também adiados junto com a data das eleições. Então vamos seguir aqui, apenas uma curiosidade, se você ler antes do artigo, vai ter assim: as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. E o que é que diz basicamente esse artigo 60, parágrafo 3º, Apenas para curiosidade, aproveitar que a gente tem aí a informação trazida na própria emenda, O artigo 60 da Constituição Federal é o artigo que prevê a possibilidade de emendas à Constituição. Então, ele basicamente vai lá estar dizendo quem são os legitimados a apresentar projetos de emenda à Constituição e também os procedimentos. Então, no parágrafo 3º do artigo 60, ele vai deixar lá claro especificamente as emendas constitucionais elas são promulgadas pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado, ou seja, ela é promulgada por ambas as casas, pelo Congresso Nacional uníssono, pelo Poder Legislativo Federal uníssono. E vamos para o artigo 1º da emenda constitucional. O artigo 1º ele vai tratar justamente do adiamento. E ele vai dizer: as eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro em primeiro turno e no dia 29 de novembro de 2020 em segundo turno, onde houver observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Então, basicamente, o que acabou acontecendo, nós tivemos aí mais ou menos 40 dias de adiamento no pleito eleitoral em razão do Covid-19. Se você for ver, vários estados aí estão passando aí por situações extremamente graves de Covid-19 e o que acabou acontecendo foi que as autoridades, o TSE e, enfim, a classe política,
acabou verificando que seria um risco muito grande fazer as eleições em outubro, né? Sendo que nós não temos até agora uma queda do número de casos de Covid. Então, se adia por mais 40 dias o primeiro turno, para que ou você tenha realmente o fim da pandemia, ou pelo menos um arrefecimento muito grande dos números pandêmicos, ou pelo menos você tenha realmente uma queda razoável para que o risco seja menor, né? E aqui se colocaram aqui na balança, né, o que poderia ser feito, o que seria o melhor a se fazer, e realmente decidiram adiar aí por 40 dias o primeiro turno e mais 15 dias aí, caso as cidades que tenham um segundo turno aí, onde tiver, vão fazer aí no dia 29 de novembro. Agora perceba, aqui a gente tem uma possibilidade, né? Se você for ler novamente aqui o final, né? Vamos ver aqui o final do artigo, você vai ver uma peculiaridade, né? Do caput do artigo 1º, ele vai dizer, em segundo turno, onde houver observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. E o que é que diz o parágrafo 4º? Vamos pular aqui, né? Depois nós vamos voltar, porque aqui é uma coisa bem interessante, né? Enfim, a gente tem aqui uma exceção a uma situação de exceção, né? Então, o que é que diz o parágrafo 4º? No caso de as condições sanitárias de um estado ou município não permitirem a realização das eleições nas datas previstas no caput, aqui ficou junto, mas eu acredito que seja apenas erro de formatação aqui do site, no caput desse artigo, o Congresso Nacional, frise bem, o Congresso Nacional, por provocação do Tribunal Superior Eleitoral, instruída com manifestação da Autoridade Sanitária Nacional e após parecer da Comissão Mista de que trata o artigo 2º do Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020, poderá editar decreto, frise-se aqui, decreto legislativo, a fim de designar novas datas para a realização do pleito, observada como data limite o dia 27 de dezembro de 2020, e caberá ao Tribunal Superior Eleitoral dispor sobre as medidas necessárias à conclusão do processo eleitoral. Veja bem, aqui a gente tem uma situação de exceção. Essa emenda constitucional, ela visa adiar as eleições em 2020, ou seja, nós não teremos, né, esse adiamento aí, essa emenda constitucional, ela não adia as eleições futuras, não. Ela adia a eleição de 2020 e ela define as datas. Ela define a data de primeiro turno e define a data de segundo turno. Contudo, porém, entretanto, né, diante das peculiaridades da situação de alguns estados, né, obviamente você tem estados e cidades que têm mais casos, outros menos casos, o legislador, né, o constituinte derivado, né, como a gente costuma dizer no direito, ele decidiu, né, criar aqui uma excepcionalidade dentro da excepcionalidade. Então, o que é que ele fez? Ele disse, olha, tudo bem, essas são as datas. Agora, caso em um município, caso em um estado, o negócio realmente esteja feio, o TSE, né, vai chegar junto ao Congresso Nacional e vai dizer, olha, Congresso, a situação está feia. O negócio está brabo. O pau de sebo está muito encebado, para lembrar aí as festas juninas do Nordeste, né? Enfim, que infelizmente aí foram bastante prejudicadas aí com a pandemia, né? Mas basicamente o TSE vai verificar aqueles locais onde não tiver, né? Onde não tem condição de ser feito nos dias previstos pela emenda constitucional e vai chegar junto ao Congresso, né? Obviamente já ali tendo consultado o órgão sanitário nacional, né, enfim, que vai dizer, ó, realmente a situação lá tá feia, não dá, temos que adiar. E aí o TSE vai chegar e vai dizer, olha, Congresso, não dá,
essa data está complicada, vamos ter que adiar novamente, seja para o dia 20 de dezembro, lembrando que a data de dia 27 de dezembro é a data limite para a eleição, né? Então, se uma cidade tem segundo turno tem que acontecer no dia 27 de dezembro, né? E se, por exemplo, o primeiro turno, né, obviamente, um final de semana de diferença aí, vai ficar em torno do dia 20, né, de dezembro. Então, olha, Congresso, essa é a situação. O Congresso Nacional, né, através ali da sua comissão mista, né, a comissão mista que foi criada, né, pelo próprio Congresso para acompanhar ali a execução dos gastos e o combate, né, do Covid-19, composta por 6 parlamentares, né, 3 senadores e 3 deputados, com o mesmo número de suplentes, ela vai se manifestar, e aí o que é que vai ser feito? O Congresso vai baixar um decreto legislativo, né? Ela aqui, o Congresso poderia ter simplesmente delegado também ao TSE aí também, porque o TSE, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral têm força de lei, né? Então o que acontece? O Tribunal Superior Eleitoral poderia ter feito isso, mas o Congresso, preferindo ali manter o poder para si, né? Enfim, a gente hoje está nesse atrito aí entre poderes aí por espaço, né? Infelizmente a gente tem uma certa complicação aí nas relações dos poderes. O Congresso fala, não, beleza, fica com a gente, e aí, através de um decreto legislativo, o Congresso Federal, o Congresso vai adiar, vai dizer, ó, vai ser tal data e ponto. Só que, via de regra, datas são aquelas previstas no caput da emenda constitucional. E essa é uma situação excepcional dentro da excepcionalidade da própria emenda. Vamos continuar, né? Vamos voltar aqui para o parágrafo 1º do artigo 1º da emenda constitucional. O parágrafo 1º diz assim: ficam estabelecidas para as eleições de que trata o caput deste artigo as seguintes datas. Inciso 1º, a partir de 11 de agosto, para vedação às emissoras para transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 47 da Lei 9.504 de 1997. Então, o que acontece aqui, certo, gente? Há algum tempo, né, a gente tem um fenômeno, enfim, já acho que desde as eleições aí de 2012, 2010, aí, a gente tem o fenômeno dos comunicadores que se tornam políticos, né? Enfim, inclusive nas últimas eleições aí nós tivemos aí, foi ventilada, né, a possibilidade aí da candidatura de Luciano Huck e da Atena, né, aí a presidência da República, né, enfim, seja mesmo na chapa como vices ou propriamente como candidatos ao cargo de presidente. Mas, no caso desses, né, a lei das eleições, ela já traz uma previsão, né, para quem não sabe, essa lei 9.504, ela é a lei das eleições, né, e o que acontece? Imagina que o apresentador do programa Aqui Agora, né, enfim, um exemplo aí, não sei nem se ainda existe Aqui Agora, mas enfim, o apresentador do programa Aqui Agora, ele apresenta o programa, ele critica os políticos ali, o prefeito, o governador e deputado e tudo mais, e ele decide se candidatar. Veja que ele tem acesso a uma ferramenta de comunicação de massa, né? Por exemplo, seja TV, no caso, rádio, jornal. Hoje em dia temos as questões da internet, inclusive, que vai ser algo que o TSE futuramente provavelmente vai começar a analisar aí e ver que realmente também tem que ser, tem que haver aí uma desincompatibilização aí, porque no caso da internet a gente também tem aí um alcance muito grande, né? Mas especificamente no caso desses comunicadores de rádio e TV,
eles acabam tendo um contato, né, muito grande com o público, né, e esse público é o eleitorado. E isso, né, lhe dá uma vantagem clara nas eleições, né? Enfim, imagina você aí que me conhece, talvez, enfim, se todos aí talvez que me conheçam, digamos, de 2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, se eu me candidatasse, talvez meu pai e minha mãe votassem em mim, mas o resto, enfim, talvez não. Mas imagina um sujeito, por exemplo, como o William Bonner, né, do Jornal Nacional, que todo dia tem acesso aí a milhões de brasileiros através do Jornal Nacional. Então, né, a lei das eleições e a jurisprudência do TSE antes, enfim, ela já prevê ali a saída de cena, né, assim, o afastamento dessas pessoas, desses programas, para que eles não tenham um beneficiamento ainda maior, né, na campanha eleitoral. Vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 1º da lei, o parágrafo 1º do artigo 47 da Lei das Eleições. Vocês vão ver, bem interessante, né? O artigo 45 ele vai dizer: encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e em seu noticiário. E aí tem todas as proibições, e no parágrafo 1º ele vai ter a seguinte redação dada pela redação da Lei 13.165 de 2015. Que lei é essa? A mini reforma eleitoral. Diz o parágrafo 1º: a partir de 30 de julho do ano da eleição, é vedada ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de multa prevista no parágrafo 2º e no cancelamento do registro de candidatura do beneficiário. A título de curiosidade, a multa que trata aqui é a multa baratinha, né? Uma multa no valor de 20 mil a 100 mil o FIR, né? E vai dar, enfim, tá aí, 20 mil a 100 mil reais, duplicada em caso de reincidência. Então, o que acontece, né, gente? Você tem ali o apresentador, né? E, enfim, na normalidade eleitoral, do calendário eleitoral, até o dia 30 de julho, o pré-candidato ali, o carinha que sabe que vai ser candidato, ele vai lá e diz: ó, vou ser candidato. A emissora de TV ou de rádio vai dizer: ó, beleza, a partir dessa data você já não vai fazer programa, nem vai comentar. Por quê? Porque caso ele chegue na convenção e ele seja escolhido, o que é que a lei prevê? Multa, né, de 20 a 100 mil reais e caso de reincidência, dobrada. Então, assim, é muito pesado para as emissoras, sobretudo as menores, né? Então, assim, a lei aí, a mini reforma eleitoral, ela trouxe essa nova previsão, e que, assim como o prazo do dia das eleições foi adiado, né, esse prazo também foi postergado. Então, assim, agora, né, nos termos da legislação, né, da emenda constitucional, não mais o candidato vai ter que se afastar na data de 30 de julho, e sim de 11 de agosto. Então ganhou aí mais 11 dias. Vamos seguir aqui, vamos passar agora para o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 1º da emenda constitucional número 107. E o que é que diz o inciso 2º, né? Ele vai dizer assim: entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações a que se refere o caput do artigo 8º da Lei das Eleições, a Lei 9.504. Então, veja, gente, antes, né, as datas das convenções partidárias, elas se davam em agosto.
Só que, diante do adiamento do pleito, né, também se preferiu adiar as convenções, o que é, enfim, bastante aconselhável, né? Obviamente você evita também por mais tempo aglomerações, o que, enfim, é ideal. E nós vamos ver mais na frente que, além disso, né, ainda decidiram aí uma possibilidade aí de que essas convenções sejam realizadas por meio virtual, né? Então, assim, é uma novidade também dessa emenda, mas vamos ver mais para frente. Vamos seguir também aqui na próxima data, né, o próximo inciso, que no caso é o inciso 3º, que vai dizer: até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos, conforme disposto no caput do artigo 11 da Lei 9.504 e no caput do artigo 93 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965. Pois bem, veja só, talvez aqui a gente tenha uma das datas mais importantes para o pleito, né, que é a data final em que os partidos e as coligações podem pedir o registro da candidatura, né? E aqui a gente tem uma situação que vai ser, enfim, vai trazer bastante discussão aí, porque com esse adiamento, né, vários candidatos aí que tiveram que foram condenados pela Justiça Eleitoral à inelegibilidade, né, lá em 2012, né, olha só, em 2012, né, candidatos lá na eleição de 2012 que foram condenados, eles estariam impedidos de participar desse pleito, né, caso fosse realmente acontecer nas datas normais. Só que, como tivemos o adiamento, né, alguns candidatos, ou enfim, todos os candidatos em tese, né, deixar bem claro, porque isso é algo que a gente ainda até vai poder discutir aqui, poderão participar do pleito. Por quê? Porque a lei da ficha limpa, ela prevê o quê? Que o candidato ele fique inelegível 8 anos contados da data do pleito. Então, por exemplo, se o pleito aconteceu em 7 de outubro, né, e a nova eleição vai acontecer agora no dia 19, no dia 17 de novembro, nós temos aí uma possibilidade, né? Enfim, em tese, o direito, né, desses candidatos de participarem. Aqui eu deixo uma coisa interessante, né? Já tenho algo aqui que vai ser interessante ver como os juristas, né, vão tratar essa questão. Porque, veja bem, qual o momento, né? E para isso é bastante importante essa questão do registro da candidatura. Qual é o momento em que se afere, né, a existência de alguma causa de inelegibilidade, bem como a existência, né, ali das exigências de elegibilidade, né, enfim, daqueles pré-requisitos para alguém ser elegível a algum cargo. Quando é que se dá isso? Ora, se dá quando o juiz analisa o pedido de registro. Então veja, aqui é algo que vai ser até bem discutido, eu acho, inclusive vou até propor aí para alguns colegas essa discussão, porque veja, se o juiz analisa se existem essas causas de inelegibilidade no dia 30 de setembro, o candidato que tinha sido condenado à inelegibilidade lá em 2012, em 7 de outubro de 2012, 8 de outubro, não lembro a data exata da eleição, de 2012, mas veja, até o dia 7 de outubro de 2020, esse sujeito ele está inelegível. Apesar de que o pleito vai acontecer em data posterior, mas a verificação da existência dessas causas e da existência dos pré-requisitos para a elegibilidade se dá quando da análise do registro de candidatura, ou seja, é antes do pleito. O que, enfim, dá margem. Eu, particularmente, acho que
na atual sistemática, vão continuar inelegíveis e não vão poder se candidatar. Mas eu, sendo advogado de um candidato inelegível, a minha tese já está clara. Eu já sei a tese que eu vou abordar. Então, assim, o período do registro de candidatura é extremamente importante. Então, assim, todos que desejam se candidatar ou que, enfim, atuam, seja advogando, seja auxiliando os partidos políticos, têm que estar ligados nessa data de 26 de setembro. Vamos seguir. Sistemas, inclusive, a gente vai discutir aqui, eu pretendo trazer discussões aqui, porque são questões bastante interessantes para a gente verificar. Mas, enfim, vamos seguir. O parágrafo 5º, o inciso 5º do parágrafo 1º, ele vai dizer: a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem o plano de mídia. Só uma coisinha, gente. Antes da gente passar para esse inciso propriamente dito, vocês sabem que lei é essa? Lei 4737 de julho de 1965? Muita gente não sabe, né, do que trata essa lei 4.737/1965, mas essa lei é uma das mais importantes também, né, juntamente com a lei das eleições e com a lei das inelegibilidades, né, no sistema jurídico eleitoral brasileiro, né. E o que é essa lei? Essa lei é simplesmente o Código Eleitoral Brasileiro, né, juntamente com a 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, e a Lei Complementar número 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, ela forma aí a tríplice coroa, né, do sistema jurídico eleitoral brasileiro. É claro, no centro dessas três leis, a Constituição Federal. Então, vamos seguir aqui, né? Vamos voltar aqui para o inciso 5º, e o inciso 5º ele vai dizer: a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem o plano de mídia, conforme disposto no artigo 52 da Lei 9.504. Para a gente entender direito o que é esse plano de mídia, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 52 da Lei das Eleições. E ele vai dizer assim, ó: a partir do dia 15 de agosto do ano das eleições, aqui você já vê que já pulamos aí um mês, né, e praticamente um mês e 6 dias, né? Enfim, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia nos termos do artigo 51 para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tem o direito garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência. Basicamente, né, ele vai tratar, né, essa convocação é para tratar ali da antiga propaganda eleitoral gratuita, né? Enfim, a velha propaganda eleitoral gratuita que já nos trouxe muitos momentos de vergonha alheia, né? E também muito caba mentiroso falando ali na telinha da sua TV. E atrapalhando também os programas. Mas enfim, eu gosto da propaganda eleitoral. Vamos seguir, né? O inciso 6º, ele vai dizer que 27 de outubro, né, é a data ali limite para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos, né, veja que agora a gente já tem candidato, né? Porque até 26 de setembro a gente não tem candidato. Candidato não existe, não tem legitimidade, enfim. Se a gente fosse tratar aqui também de ações eleitorais, você vai ver que várias ações aí são os legitimados, né, candidato, coligação, partido político, mas antes de 26 de setembro não existe, no caso aqui dessa eleição de 2020, não existe candidato. Então o candidato em várias das ações eleitorais, ele não tem, o pré-candidato ele não tem legitimidade. Mas enfim,
obrigatoriamente divulguem o relatório que discrimina, veja, discrimina as transferências do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados conforme disposto no inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 28 da Lei 9.504 de 97. Veja, gente, deixa-me abrir aqui novamente a telinha para vocês verem aqui minha cara feia. Veja só, o que acontece, certo? Hoje nós temos as figuras, né, do fundo especial, né, para as eleições, né, em que os partidos políticos recebem para as campanhas especificamente, né, aí, além do fundo eleitoral, e candidatos, enfim, têm mais recursos, vão, enfim, investir ali nas suas campanhas, mas todos esses gastos, todas as transferências que vão acontecer em prol da campanha e para a campanha e durante a campanha, eles têm que estar ali nos relatórios para a prestação de contas. Então aqui a gente tem uma data, né, em que basicamente o candidato, as coligações e os partidos, eles vão ter que começar a apresentar, tá aqui o relatório. Salvo engano, durante todo o processo eleitoral, os candidatos, salvo engano, apresentam 3 relatórios ao longo da campanha. E me parece, salvo engano, esse aqui é o primeiro que eles têm que apresentar. Então, assim, aqui é onde você vai dizer, eu recebi 10 mil. Eu recebi 10 mil. Por quê? Porque quando chega lá na frente, o cara gastou 50 mil. Mas peraí, meu amigo. Como é que você gastou 50 mil aqui se você recebeu lá atrás 10 mil? De onde é que veio esse resto de dinheiro aqui? Ah, não. Tá aqui nesses outros aqui, tá aqui o recibo, tá aqui tal. Por quê? Porque a prestação de contas é um dos mecanismos mais eficazes no controle, né, dos abusos e no uso de caixa 2, desvio de recursos, enfim, ele é extremamente eficaz. Infelizmente, né, a Justiça Eleitoral é até um pouco branda, né, com relação às fraudes, né, e, enfim, as mutretas que são detectadas nas prestações de contas. Mas o que acontece? Na prestação de contas, e a prestação de contas especificamente, a tomada de contas pela Justiça Eleitoral, ela visa impedir ou minimizar, né, o uso do poder econômico, né, para interferir no pleito. Veja bem, existem 3 formas, né, 3 principais formas de abuso de poder que são capazes de interferir no pleito, né? O primeiro deles é o abuso de poder político, onde um candidato ocupante de cargo público ou mesmo o grupo político desse candidato, enfim, apoiado por governador, o presidente, enfim, esse grupo político ou mesmo o candidato usa do poder político que tem, né, enfim, de estar mandando ali na máquina, né, tá com o dinheiro ali da máquina, o poder da máquina, e usa esse poder para interferir no pleito. Esse é o abuso de poder político. Nós temos também o abuso de poder midiático, que é basicamente aquele que domina, que tem o poder sobre os meios de comunicação, né? Usam esses meios para se promover ou promover seus candidatos. Inclusive, voltando ali para aquela questão dos comunicadores, né? Seria uma forma de abuso de poder midiático se aquele que usa ali diretamente o poder do veículo de mídia usasse esse poder durante o processo eleitoral, porque ele estaria diretamente comunicando, né, e constantemente se comunicando com milhares, milhões de pessoas. E a terceira forma é justamente o abuso de poder, do poder econômico, né? E no caso do abuso do poder econômico, a tomada de contas, a prestação de contas é o meio mais eficaz. Para você ter uma ideia, em 2012, né, eu trabalhava ajudava um juiz amigo que estava atuando nas eleições, né, como juiz eleitoral, e a gente estava analisando, né, enfim, as contas, né, e esse juiz, ele praticamente reprovou todas as contas,
de vereadores e candidatos a prefeito. Agora veja que coisa interessante. Um caso foi bem emblemático, eu guardo esse caso comigo, por quê? Porque o tribunal, né, o tribunal regional estava derrubando todas as eleições, todas as sentenças que esse juiz estava dando nas prestações de contas. Todas, estava derrubando, até que chegou uma em que o presidente do tribunal, ele analisando, né, ele votando e ele dizendo, olha, eu estava votando em todos os votos nessa linha aqui por causa disso. Só que esse caso aqui me chamou a atenção uma coisa. E aí eu estou citando, né, obviamente, parafraseando o voto do desembargador. Ele dizendo o seguinte, ele disse, olha, eu fui envelopar o meu carro, né, enfim, fui envelopar o meu carro, o carro dele, um carro sedã, né, e ele gastou uma porrada de dinheiro. Na prestação de contas, o candidato tinha envelopado o carro, né, uma picape, né, uma Hilux, salvo engano, tinha envelopado por cerca de 10% do valor que o desembargador pagou. E aí o desembargador dizia, olha, realmente aqui tem alguma coisa errada. E era essa linha que o juiz estava analisando, justamente isso. Rapaz, não tem cabimento o cara alugar um carro por mês, uma picape por mês, por R$9.000 e viu o sujeito declarar o uso do veículo ali durante a campanha eleitoral por R$100. E na época, lembrando, eram 3 meses, 90 dias, né? Então, assim, essas questões, né, que podem ser detectadas na prestação de contas são extremamente importantes. E por isso, né, a gente já tem aqui, antes mesmo do pleito, né, ainda durante a campanha eleitoral, ainda, né, no caso, você já tem a obrigação das coligações, dos partidos e dos candidatos apresentarem, né, tanto o dinheiro que receberam, como o que estão gastando. Qual foi o gasto? Qual foi o gasto que você teve até aqui? Ah, eu comprei uma caixa de fósforo, você tem que declarar. Ah, mas eu comprei 200 santinhos, você tem que declarar. Eu mandei fazer o jingle, tem que declarar. Não, mas o jingle foi feito pelo meu primo, você tem que estimar e declarar. Por quê? Porque todos esses mecanismos vão servir para que a Justiça Eleitoral possa garantir o máximo de isonomia no pleito eleitoral. E isso é um dos fundamentos da Constituição, do direito constitucional brasileiro e internacional. Então, assim, por isso que os candidatos têm que apresentar, e essa data, ela, no caso, foi adiada, né? Vamos seguir. Vamos continuar a brincadeira, né? Lembrando, só para lembrar, 27 de outubro agora a data, né? Antes, salvo engano, era setembro também. Inclusive a gente pode até olhar aqui, né? Inciso 2º. De novo. Deixa eu ver aqui. Até o dia 15 de setembro, exatamente. Então, também aí, ó, se ganhou aí mais 40 dias, né? Foi adiado por mais 40 dias, se ganhou 40 dias aí no combate à pandemia de coronavírus. Inciso 7. Até 15 de dezembro, veja, aqui a gente já tem o pleito, já teve o pleito, já teve o segundo turno, via de regra, né? Porque a gente tem aquela excepcionalidade do parágrafo 4º, né? Mas, ó, até o dia 15 de dezembro, para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas, de campanha, dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, conforme disposto nos incisos 3º e 4º do caput do artigo 29 da Lei 9.504. Ah, Sami, mas eu apresentei, lá em outubro, lá, conforme determinação, eu apresentei lá, eu informei ali quanto eu recebi, quanto eu tinha gastado, estou livre. Não, senhor. O candidato, o partido e a coligação, durante todo o processo
da eleição, né, antes, durante e depois, ele vai ter que apresentar prestações de contas, né? Esse processo da prestação de contas, ele não é feito uma única vez, ele é paulatino durante, obviamente você tem ali os momentos e tal, mas ele é feito durante todo o processo. Para quê? Para garantir ali o máximo de isonomia e o combate às formas de abuso de poder econômico. Então, assim, candidato a achar que vai apresentar uma vez está tudo bem. Não. Você tem que estar ligado, você tem que estar guardando os recibos, porque lá na frente isso pode lhe complicar. Ok? Vamos seguir com fé, como nos ensinou o homem de Nazaré, como diz a música. E vamos partir aqui para o inciso, o parágrafo 2º, né? Então, o primeiro parágrafo a gente acabou. Essas são as datas adiadas, via de regra. No parágrafo 2º, a gente vai ter o seguinte: os demais prazos fixados na Lei 9.504 de 97 e na Lei 4.637 de 65, né, de 65, que não tenham transcorrido na data da publicação desta emenda constitucional. Qual foi a data? 2 de julho de 2020, no caso, e tenham como referência a data do pleito, serão computados considerando-se a nova data das eleições de 2020. Então, vou transicionar aqui para mim novamente. Veja só. Nós temos, né, três grandes marcos temporais com relação à desincompatibilização. Desincompatibilização é um troço, não dizer que nem o outro, é um troço muito importante no processo eleitoral. Por quê? Porque ele visa, lembra-se que quando eu falei da prestação de contas, eu falava da questão da prevenção ali contra o abuso do poder econômico. Aqui nós estamos focados mais no abuso do poder político, imediato também. Por quê? Porque a desincompatibilização, basicamente, é o processo pelo qual aquele que deseja se candidatar, né, e que ocupa ali algum cargo, alguma função ali que, enfim, tenha influência, né, ali, possa realmente, seja politicamente, seja economicamente, ou seja ali através dos veículos de mídia, burlar, né, fraudar, atrapalhar, se beneficiar ali nas eleições. Caso eu não me desincompatibilize, eu não posso ser candidato. Simples assim. O juiz, quando for analisar lá as exigências de elegibilidade, né, para elegibilidade, e as causas de inelegibilidade, quando ele olhar, ele vê que eu não me desincompatibilizei, ele vai dizer: não, senhor, bonitinho. Não, senhor. Fique querendo. Vai ficar sem concorrer. Por quê? Porque você não se desincompatibilizou. Então você pode se beneficiar de alguma maneira do seu cargo ali para obter alguma influência nas eleições. Então, basicamente, esses são, digamos, os três grandes marcos. E a gente tem a situação também do comunicador, né, que a gente já tratou aqui. E o que acontece? Prazo de 6 meses já havia acontecido. Já havia chegado. Quem se desincompatibilizou, ok. Quem não, só lembrança. 4 meses também já tinha ocorrido. Só lembrança. 3 meses. Por pouco, capaz. Por pouco não ocorreu. Logo, aqueles que deveriam se desincompatibilizar até 3 meses, agora vão ter a possibilidade de se desincompatibilizar mais para frente. Vamos voltar aqui na norma, né, para a gente dar uma olhadinha e falar um pouco mais detalhadamente, né? Então, olha só. Vamos ler novamente aqui o parágrafo 2º. Os demais prazos fixados na Lei 9.504 e no Código Eleitoral, na 4.637, que não tenham transcorrido na data de publicação desta emenda constitucional e tenham como referência a data do pleito, serão
computados considerando-se a nova data das eleições de 2020. Qual data é essa, gente? Primeiro turno, vamos lá, aqui no CAPT. A data é de 15 de novembro. Então vamos contar aí, ó, 15 de novembro para trás, 15 de outubro. 15 de outubro para trás, 15 de setembro, 15 de agosto. Então, assim, nós temos agora aqui até o 15 de agosto para se desincompatibilizar. Não se desincompatibilizou dia 15 de agosto? Aí, meu amigo, você está querendo bagunçar. Então, aí você vai ficar querendo e não vai se candidatar. Ok? Vamos seguir, então, parágrafo 3º. Nas eleições de que trata este artigo, serão observados as seguintes disposições. Inciso 1º. O prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 30 da Lei das Eleições não será aplicado e a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos deverá ser publicada até o dia 12 de fevereiro. O que acontece? Salvo engano, o prazo para o juiz julgar as contas, né, é até a diplomação. Então, o que acontece? A diplomação, salvo engano, geralmente é por volta do dia 15 de dezembro. Antes de diplomar os eleitos, o juiz ele tem que decidir sobre as contas. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver lá se é isso mesmo, para que a gente possa trazer a informação mais correta possível. Olha só. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 3 dias antes da diplomação. É isso mesmo, então. Então, veja. Esse prazo, ele não terá mais essa exigência para ser cumprido. Justamente em função da situação complicada do Covid-19, certo? Mas não é algo também do outro mundo, certo? Mas a questão para evitar, enfim, maior risco, né? Então se adiou aí, vamos ficar tranquilo, vamos dar tempo para que a gente não acabe bagunçando o coreto. Fica até fevereiro, ok? Vamos seguir novamente aqui, inciso 2º do parágrafo 3º vai dizer: o prazo para a propositura de representação de que trata o artigo 30A da Lei das Eleições, no caso 9.504, será até o dia 1º de março de 2001. Aqui é interessante, gente. O que é esse artigo 30A? Olha só. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação. Então, o que acontece? Basicamente, seria até o dia 1º de janeiro, via de regra. Relatando fatos... Detalhe, gente, essa data de 15 de dezembro, ela não é, salvo engano, ela não é obrigatória. Geralmente é por volta do dia 15 de dezembro as diplomações, vai muito da disponibilidade, enfim... até porque tem juízes que comandam mais de uma cidade, então, enfim. Mas geralmente é em dezembro, geralmente meados de dezembro. Poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. Então, o que acontece? O prazo, né, você tinha 15 dias ali depois da diplomação para que coligações e partidos, veja, aqui é interessante, coligações e partidos, nós não temos mais candidatos. Candidatos aqui não existem mais, já foi, né? Então, coligações e partidos representam contra os candidatos eleitos ou não, enfim, com relação à questão, a representação aqui com relação a questões de cunho financeiro. Então, basicamente, arrecadações e gastos. Então, ele tem esse prazo aqui para entrar com essa ação, com essa representação. Inclusive, depois a gente pode até trazer aqui para vocês também, se for do interesse, as principais ações
eleitorais, né? E, enfim, como você deve montar aí, em quais casos você deve entrar, mas enfim, isso é mais para frente. Basicamente, então, esse prazo também foi alterado, né? Vamos voltar aqui para a tela. Para que data, Sami? Para dia 1º de março de 2001. Então, basicamente, aí 2 meses aí para que os advogados consigam trabalhar mais sossegados, né? Esperamos que os candidatos e que os partidos interessados aí consigam trazer aí as provas, né? Porque advogado, pelo amor de Deus, tem que se virar nos 30. Mas vamos lá. Inciso 3º. Os partidos políticos ficarão autorizados a realizar por meio virtual. Vê só, eu falei disso aqui lá em cima quando falamos das convenções partidárias. Isso aqui é algo que, enfim, o parlamento, né, acabou autorizando, né, para justamente tentar evitar aglomeração. Diz assim: os partidos políticos ficarão autorizados a realizar por meio virtual, independentemente de qualquer disposição estatutária, convenções ou reuniões para a escolha de candidatos e a formalização de coligações, bem como para a definição dos critérios de distribuição dos recursos de fundo especial de financiamento de campanha, de que trata o artigo 16C da Lei 9.504. Transicionar aqui, porque aqui também é outro ponto bem interessante da emenda. Veja, gente, uma emenda constitucional, ela faz parte do texto constitucional. A Constituição é a lei maior. Então, o que acontece? Está lá na Constituição, certo? Está lá na Constituição. Ah, mas o estatuto do partido diz que não pode. Não adianta. Eu ia dizer um palavrão, mas enfim. Melhor não. Não importa. A própria emenda, ela é taxativa de dizer, ainda que tenha disposição encontrada no estatuto. Ah, não, mas a lei das eleições não permite. Não importa. O texto da emenda diz, independentemente de, tem que ser presencial. Não, a emenda diz que pode ser virtual. Então, assim, é um avanço, né? Enfim, em face dessa questão da pandemia. Só que as formas aí que isso vai se dar ainda tem que ser verificado direitinho, tem uns critérios aí que enfim, os partidos vão ter que cumprir, né? Por quê? Porque as convenções partidárias, elas são um tanto quanto restritas, né, ao ambiente partidário. Então, assim, não é um comício, não vai ser um comício, ela é restrita, né, enfim, existem convidados, enfim, o pessoal inclusive pode se filiar, mas é algo mais restrito ao âmbito partidário. Para quê? Para que o próprio partido possa escolher os seus representantes e decidir de que forma vai se dar a distribuição dos recursos. Então, nós temos essa novidade aí e que a gente vai ver aí como é que vai ser formatada essa questão. Vamos voltar aqui novamente para a emenda e vamos para o inciso 4º, que vai dizer: os prazos para desincompatibilização que na data da publicação desta emenda constitucional estiverem a vencer, serão computados considerando-se a nova data da realização, ou seja, ia se vencer no dia 3 de julho. Beleza, vai ser computado agora em relação à nova data do pleito. 2. Vencidos serão considerados preclusos, vedada a sua reabertura. Oh, meu Deus! O prazo acabou para mim no dia 29 de junho. Por causa de 2 dias, 3 dias, vamos dar um jeitinho? Não pode. Não pode. É vedada o jeitinho brasileiro no caso das desincompatibilizações. Ok? Então vamos lá. 5. Inciso 5. A diplomação dos candidatos eleitos ocorrerá em todo o país até o dia 18 de dezembro, salvo a situação prevista no artigo 4º deste artigo, no parágrafo 4º deste artigo. Voltando aqui para mim. Então o que acontece? Via de regra,
A diplomação ela ocorre nesse período mesmo, gente, como eu disse. Mas aqui a gente tem uma nova exceção, que é o quê? Beleza, vai acontecer até essa data. Contudo, lembra aquela exceção lá do inciso 4º? Do parágrafo 4º, aliás? Ok, nesse caso vai ser diferente. Então o que acontece? Imagina só, o pleito ocorrer, vamos dizer que o pleito ocorra dia 27 de dezembro. O resultado, né, nosso sistema eleitoral, nosso sistema de apuração eleitoral é o melhor do mundo. O sistema eleitoral brasileiro, ele não deixa nada a desejar a nenhum país do mundo, por mais avançado que seja, e ele é melhor, né? Eu digo isso, eu trabalhei durante muito tempo na eleição, desde a minha primeira eleição como, enfim, adulto, né? Eu trabalhei nas eleições, né? Então até 2010 eu fui mesário, 2012 eu trabalhei como membro da equipe de fiscalização da 23ª Zona Eleitoral, 2014 a convite do juízo também trabalhei lá, 2016 atuei como advogado, 2018 não trabalhei porque estava a serviço em Brasília, e nessas eleições ainda não sei exatamente o que é que vou fazer, porque enfim, estamos na pandemia. Mas o fato eu acompanhei bem de perto, né, assim, a forma como se dá o sistema eleitoral, e é impressionante o quanto ele é seguro e o quanto ele é rápido. Ele é muito rápido para dar o resultado. Então, digamos, à tarde do dia 28, porque vai ser até mais rápido, porque se for município apenas, um ou outro município, a Justiça Eleitoral vai conseguir processar muito mais rápido essas informações. Mas, enfim, vamos dizer, o resultado sai na noite do dia 28, o último resultado ali fechou, tal. Marca ali a diplomação para o dia 30 de dezembro, um exemplo. Por quê? Porque dia 1º vai ter posse. Dia 1º vai ter posse. Então, até por isso você tem essa questão da questão do adiamento para o julgamento das contas e todos esses outros adiamentos posteriores ao pleito, né, para que realmente não atrapalhe caso realmente se precise de usar, né, essa exceção dentro dessa situação excepcional que a emenda traz. Vamos continuar lendo ali, nós já estamos acabando, né? A emenda é bem curta, como deveria ser, né, as emendas, porque infelizmente a gente tem umas emendas que, pelo amor de Deus, parece mais um texto constitucional. Inciso 6º. Os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico e emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. Gente, aqui é um pouco óbvio. Aqui é um negócio bem óbvio. Imagina que tua cidade a Covid está comendo solta, né? O cara bota o pé na porta lá, pegou Covid. Imagina que coisa idiota seria fazer um comício, realizar um comício numa situação como essa. Então o que acontece? Você tem ali uma liberdade, né? Obviamente o período eleitoral ele não caça nenhum direito constitucional. Você continua com todos os direitos constitucionais. Agora, os direitos constitucionais, nenhum deles é absoluto, então eles acabam flutuando de acordo com o momento e a ocasião. Então, por exemplo, durante o processo eleitoral, o princípio que ganha muito destaque aqui é a isonomia. Então, se busca garantir a isonomia em todos os candidatos. Por quê? Porque através dessa isonomia se garante um voto livre, né? Uma eleição livre de interferências, trazendo e garantindo ali os fundamentos da democracia. Mas as liberdades continuam. Então, tirando as questões vedadas, o candidato ele tem direito de fazer a sua propaganda de acordo com as regras do jogo. Só que, havendo uma situação de calamidade, né, que a gente está vivendo aí por conta da pandemia, determinados atos de campanha, eles não são interessantes serem realizados. Então, o que é que o legislador disse? Beleza, não pode, o município não pode baixar uma norma lá e dizer assim, não vai poder fazer comício, por exemplo.
A Justiça Eleitoral também não vai poder dizer, não pode fazer comício. Não. Ele só pode fazer isso caso você tenha ali do ente, né, do órgão sanitário ali, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, assim, não dá para fazer. Não tem como fazer porque vai dar ruim. E aí realmente não faz. Mas, não sendo essas peculiaridades, o município e a Justiça Eleitoral ela não pode interferir. Por quê? Porque também é um direito do cidadão, do eleitor, receber, né, as informações, as propostas, ter acesso às propostas dos seus candidatos. Ok? Vamos seguir aqui mais uma vez e vamos para o inciso 7. Em relação à conduta vedada, que é legal. Em relação à conduta vedada prevista no inciso 7 do caput do artigo 73 da Lei 9.504, do que trata esse artigo 73? Trata das condutas vedadas a agentes públicos. O cara é gestor e tem lá um monte de madeira lá para fazer doação. Aí ele espera ali, vou fazer a doação agora nessa época de campanha porque vai bombar os votos em mim. Não pode. Conduta vedada, amigão. Tem lá a regrinha lá que você tem que tomar cuidado. Já a gente vai... Vamos olhar logo aqui o inciso 7 para vocês darem uma olhadinha. Eu vou aproveitar e ler também o caput para vocês. Vamos aqui o caput do artigo para vocês verem direitinho. Tem 73. São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 7 vai dizer, cadê o 7 aqui? Realizar no primeiro semestre do ano de eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Em relação à conduta vedada prevista no inciso 7 do caput do artigo 73 da Lei 9.504/97, os gastos líquidos com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média de gastos dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Vamos lá. Gente, a gente está vivendo uma situação extremamente séria. O Brasil, junto com os Estados Unidos, são os países com maior número de casos de Covid no mundo e o maior número de mortes. O Brasil está em segundo lugar, só perdendo para os Estados Unidos. Então, veja só, seria razoável que o prefeito de uma cidade que precise gastar para fazer divulgações aí com relação ao Covid, use máscara, desgraçado. Miserável, coloque a sua máscara. Desgramada, fique em casa se não tiver que sair. Enfim, seria razoável impedir que a prefeitura fizesse esse papel em uma situação como a que a gente vive hoje? Não seria razoável. Então, o que é que o legislador disse aqui? Beleza, a regra é essa. Você não vai poder gastar mais do que a média do que já gastou nos últimos anos. Salvo se a situação aí é questão de calamidade. Imagina que dê aí um outro ciclone bomba lá no sul. Aí quer dizer que o prefeito não vai gastar dinheiro para trazer informações para as pessoas de como tem que proceder, como tem que agir, o que tem que fazer, onde buscar recursos. De forma alguma. Né? O desejo da Constituição ele não é intransigente. Não é intransigente. Ele é razoável. Então, o que acontece? A busca aqui
é que se tenha uma razoabilidade, de acordo com a situação, se haja. Agora, tem que ser reconhecido pela Justiça Eleitoral, bonitinho. Ah, mas eu vou gastar, aê, dinheiro, eu vou gastar porque eu posso, porque é uma situação emergencial aqui. Não, senhor. Tem que ser reconhecido pela Justiça Eleitoral. Por quê? Porque ainda tem que ser garantida a igualdade, bonitinho. Você não vai gastar o dinheiro da prefeitura usando, né, ali, gastando rios de dinheiro ali para promover, para dizer o que a prefeitura tem feito, porque por fim e ao cabo você vai acabar se beneficiando porque você é o prefeito. Não pode. Então essas situações aqui, a emenda constitucional também previu, certo? Vamos seguindo. Parágrafo 4º a gente já leu, vou reler novamente, mas enfim. No caso de as condições sanitárias de um estado ou município não permitirem a realização das eleições nas datas previstas no caput desse artigo, o Congresso Nacional, por provocação do Tribunal Superior Eleitoral, instruída com manifestação da Autoridade Sanitária Nacional e após parecer da Comissão Mista de que trata o artigo 2º do Decreto Legislativo número 6 de 2020, poderá editar decreto legislativo a fim de designar novas datas para a realização do pleito, observada como data limite o dia 27 de dezembro de 2020 e caberá ao Tribunal Superior Eleitoral dispor sobre as medidas necessárias à conclusão do processo eleitoral. Ok? Parágrafo 5º. O Tribunal Superior Eleitoral fica autorizado a promover ajustes nas normas referentes a. Ou seja, aqui basicamente o Congresso diz, beleza, Tribunal Superior Eleitoral, a gente já fez tudo isso aqui, a gente já disse aqui o que é que podia, o que é que não podia e quando podia, só que a gente sabe que vai ter questões aqui que nós não temos as condições de imaginar ou prever aqui agora, então você, através das suas resoluções com força de lei, vai aí poder deliberar, certo? Então, o Tribunal Superior fica autorizado a promover ajustes nas normas referentes a, inciso 1º, prazos para fiscalização e acompanhamento dos programas de computador utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, bem como de todas as fases do processo de votação, apuração das eleições e processamento eletrônico da totalização dos resultados para adequá-los ao novo calendário eleitoral. Então aqui, gente, para você que talvez não saiba, antes mesmo do ano eleitoral, o calendário eleitoral ele já está rolando, né? Então, o que acontece? Desde antes, né, do ano eleitoral, e, salvo engano, 17 de novembro de 2019, o Tribunal Eleitoral já tinha definido o calendário eleitoral e um dos primeiros atos, antes mesmo da definição do calendário, é justamente abrir, né, consulta e dizer, quais são as entidades aí que querem vir aí auditar aí, verificar, enfim, testar aqui o sistema de segurança das eleições. E aí você tem várias instituições aí que se candidatam e tudo mais, e fazem testes e tudo mais, porque o sistema eleitoral brasileiro é muito seguro. Eu ainda vou fazer um vídeo para falar do sistema em si e das fases dele, né, de como esse sistema ele acaba sendo seguro, porque ele acaba não sendo totalmente interligado durante todo o período, né? Ele é totalmente separado, né? E ele vai se juntando aos poucos, tendo sim cópias em papel, né? Tanto dadas aos partidos como garantidas juntas, né? Levadas junto às urnas para os cartórios eleitorais, o que permitem toda uma auditagem do sistema. E até hoje nunca se verificou nenhum problema, né? Nenhuma fraude aí que viesse a afetar as eleições. Mas isso é coisa para um próximo vídeo. Só que, diante dessas situações aqui que a gente teve várias mudanças de datas, né?
vai ser necessário ajustes, né, aí nesses procedimentos, né, nesses calendários aí, com relação ao acompanhamento por essas instituições que já foram aprovadas e estão fazendo parte aí desse processo. Vamos novamente lá para a tela da emenda. Inciso 2º. Recepção de votos, justificativas, auditoria e fiscalização no dia das eleições, inclusive no tocante ao horário de funcionamento das sessões eleitorais e a distribuição dos eleitores no período de forma a proporcionar a melhor segurança sanitária possível a todos os participantes do processo eleitoral. Já estamos terminando, né? Então, assim, esse inciso aqui, ele é bem importante, cara. Porque o que acontece? Que, na verdade, é mais ou menos chovendo molhado. Sinceramente, basicamente, o Congresso, ele a gente vai dizer o que você já sabe que você pode fazer. TSE. Tribunal Superior Eleitoral. A gente já sabe o que você pode fazer e a gente vai dizer o que é que você pode fazer como se a gente estivesse mandando porque a gente pode. Basicamente foi isso. O que ele diz? Beleza. Tribunal Superior Eleitoral, você vai poder criar regras aí para o dia da eleição, com relação à fiscalização, com relação ao horário de apuração. Inclusive o ministro Barroso já por várias vezes falou nessa questão de talvez aumentar aí no dia da eleição o prazo de votação, o horário de votação, para que menos pessoas se encontrem ao mesmo tempo nas filas, né? E justamente para tentar minimizar o risco, né? Porque provavelmente, mesmo lá em novembro, né, mesmo dia 15 de novembro, nós ainda tenhamos um número muito alto de infecção, né, de infectados por coronavírus. Então, mesmo com esse prazo, né, decorrido aí de mais de 40 dias da data prevista do pleito antes para a data prevista, né, por essa emenda constitucional, a gente tem essa situação aí que pode ser necessário ainda mais ajustes. Então o TSE já tem essa liberdade que para mim já tinha, né, mas enfim, o Congresso achou por bem explicitar e enfim, o TSE deve deliberar mais para frente aí essas situações. Por fim, nós chegamos ao artigo 2º. Não se aplica o artigo 16 da Constituição Federal ao disposto nesta emenda constitucional. Eita, mas Sami, o que diz o artigo 16 da Constituição? Vamos ver. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Mas, Sami, por que, afinal, o Congresso não preferiu fazer por lei? Por lei complementar, por exemplo? Primeiro porque tem alguns prazos aí que estavam e são previstos constitucionalmente. E segundo, porque caso ele tivesse usado um desses instrumentos, ele acabaria sendo barrado, né, pelo artigo 16 da Constituição, que diz o quê? Qualquer lei que trate de direito eleitoral, de processo eleitoral, só entra em vigor um ano depois da sua publicação. Por quê, gente? Porque aqui se evita, né, se quer evitar um beneficiamento, ou seja, uma legislação em prol de si mesmo. Imagina só, o cara é candidato a rei, o cara tá lá com o Putin na Rússia, quero ser presidente até morrer. Então o que é que eu vou fazer? Vou mandar aí uma lei lá, um projeto de lei para o Congresso Nacional para 2 meses antes do pleito ser aprovado aí que eu seja reeleito novamente aí para o meu cargo. Não, senhor. Por quê? Porque a Constituição, ela garante, ela quer garantir que a democracia ela seja livre. O Estado Democrático Brasileiro não pode ser refém de oligarquias, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja do que for. Então, ela prevê justamente para uma garantia, para evitar que você tenha essas burlas do sistema, ela traz essa garantia de que até um ano antes, o que for decidido, depois não valerá para as eleições, só para a próxima.
ok? Vamos seguindo aqui e chegamos ao artigo 3º e último, né? Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Mesa da Câmara dos Deputados, presidente Rodrigo Maia, e aqui está a lista dos demais, né? Tá aqui, as duas mesas e promulgada esta emenda constitucional. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, né? Esse vídeo. Traremos outros vídeos aí com informações, com questões aí curiosas, né? Como inclusive a gente já levantou algumas aqui, e também estamos abertos a tirar dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre o direito eleitoral, manda para a gente e a gente vai tentar esclarecer para você da forma mais simples e objetiva possível. Quero agradecer a todos, espero realmente que tenha sido útil, né? Que vocês tenham algum aproveitamento deste vídeo, e é isso. Até a próxima, valeu, fui!